Olá pessoal, nós estamos fazendo esse material aqui porque nós temos recebido muitos questionamentos, né, dos nossos clientes, questionando se o que a gente acha da situação atual, para onde que isso vai evoluir. Então, para não ficar muito longo o material, nós vamos dividir ele em partes, ok? Então, nesse primeiro momento, né, uma contextualização, né, da situação atual. Então, só para deixar bem claro, hoje é dia 4 de maio de 2020 e a gente está, né, no momento crítico, né, da pandemia, da situação do país aí. Então, para a gente entender bem a situação e começar a procurar soluções, a gente tem uma analogia que trata, né, a pandemia como uma guerra. Então, assim como numa guerra, o que nós temos? Imagine que você está na sua cidade, seu país, o Brasil no caso, entrou em guerra e aí você está lá trabalhando no seu dia a dia, na sua rotina e de repente explode uma bomba na sua cidade. E quando explode essa bomba, na verdade a gente tem três etapas diferentes, né, nesse processo da guerra. Então, num primeiro momento, a hora que a bomba explode, que é o caso da pandemia, nós ficamos todos atordoados, sem entender o que aconteceu, da onde veio o inimigo, o que ele estava fazendo, e a gente não sabe como reagir. E isso aconteceu por volta do dia 20 de março, mais ou menos, quando foi decretada a quarentena, a gente não sabia porquê, não conhecia muito bem o nosso inimigo, comércio fechado, situação difícil, povo em histeria. Então essa foi a primeira etapa da nossa situação atual. Passada essa etapa, nós entramos, né, no segundo momento, né, de quando explode a bomba, que é o momento de sair no meio dos destroços, catando, né, os escombros, né? E aí nós entramos nessa fase já há uns 15 dias mais ou menos, onde nós entendemos bem como estava a situação, só que ao mesmo tempo um pouco ainda perdidos, desnorteados do que fazer, né? E nesse momento é importante a gente entender que se você trabalha numa farmácia, independente do porte, da localização, na guerra nós tivemos vários feridos, mortos, que são as outras empresas de outras áreas que não estão conseguindo trabalhar, que estão com sérias dificuldades. Então o estar vivo já é uma grande vantagem durante a guerra. E a situação desse momento não é diferente. Nós estamos aí dentro de um contexto nacional, as farmácias, com todos os problemas que elas podem ter, elas ainda estão bem situadas, bem organizadas, com condições de continuar trabalhando, e isso é importante. Então, na hora de catar os destroços, a gente está conseguindo se encontrar melhor nessa situação. Mas o que é importante para todos é que, a partir desse momento, a gente entra na terceira fase, e seria do pós-bomba, que é a reconstrução. E agora a gente precisa começar a pensar como que vai ser a reconstrução do nosso negócio. Então, não dá mais para a gente ficar nas duas etapas, né? A etapa inicial sem saber o que aconteceu, a etapa 2 de ficar só apagando os incêndios, né? Ajustando as emergências, esse tipo de situação. Então, a gente precisa agora começar a reconstruir o nosso negócio, ok? Então, é começar a olhar para frente, é entender que a gente ainda vai ter um longo período de crise, seja sanitária, seja econômica. Isso ainda vai durar um longo período e nós precisamos nos preparar para isso. Entender também que olhar para o futuro pensando em quais são as consequências da pandemia no comportamento das pessoas. Então, a gente só vai conseguir ter sucesso se a gente entender que o comportamento das pessoas vai mudar. E quando muda o comportamento das pessoas de uma maneira geral, muda o comportamento do nosso cliente, do nosso consumidor.
ok? Então, já começar a pensar que problemas de dificuldades ou restrições de deslocamento, elas vão impactar nos nossos clientes. Preocupação com a saúde vão impactar nos nossos clientes. Aumento nos casos de tratamentos psiquiátricos, sejam com antidepressivos, ansiolíticos, eles vão impactar os nossos clientes. Então, a gente vai ter uma série de situações que nós vamos discutir nos próximos materiais do como se preparar para esse pós-pandemia ou para esse momento já da pandemia. Mesmo que ela não tenha acabado, não dá para a gente ainda estar atordoado pensando o que a gente vai fazer, ok? Então, o momento é de começar a olhar para frente, entender que existem mudanças e que essas mudanças elas vão ocorrer e que elas não vão, uma boa parte delas a gente não vai ter retorno, elas vão continuar, com essas mesmas condições. Então, as nossas restrições de deslocamento, elas devem durar por um longo período, os nossos cuidados com higiene, eles devem se tornar uma constante nas pessoas, o cuidado com a saúde, com a prevenção de doenças, e tudo isso, se a gente analisar, faz parte do portfólio das farmácias. Então, nós na segunda etapa, a gente já concluiu, já entendeu que as farmácias estavam numa situação privilegiada em relação a outros tipos de empresa, e quando a gente olha para o consumidor do futuro, elas continuam também numa condição de vantagem em relação a outros tipos de negócio. Mas o que é importante? A concorrência ela vai aumentar demais, Então a gente tem que começar a sanar os nossos problemas do dia a dia, olhando essa mudança de comportamento, porque a concorrência ela vai aumentar, Porque devido principalmente à crise econômica que nós vamos ter. Então a gente vai ter consumo dos nossos produtos, nós vamos ter pessoas procurando o nosso tipo de serviço, mas nós vamos ter uma concorrência muito maior em busca desses clientes, ok? Então vamos nos preparar. No próximo material a gente vai começar a falar sobre essas mudanças de comportamento e essas tendências do consumidor pós-pandemia, para a gente poder se preparar melhor. Valeu, boa sorte a todos!